trazer uma leitura sobre a história de Jacó, uma história bem conhecida, a partir do versículo 25, do capítulo 25, até o finalzinho de Gênesis, trata da história de Jacó, um dos patriarcas de Israel. No capítulo 32, versículo 31, vai dizer que ao romper da aurora, Jacó atravessou Peniel mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Jacó, muito conhecido, patriarca de Israel, que teve que a Bíblia narra quase que detalhadamente toda a história da sua vida. Um bebê que nasce agarrado, com a mão agarrada ao calcanhar de seu irmão, um bebê que logo no ventre da sua mãe, nós podemos ali saber pelos relatos bíblicos que tinha um alvoroço muito grande na barriga da sua mãe, e sua mãe vai orar a Deus e Deus diz que existem duas nações dentro do ventre dela. Então, ao nascer, nós temos o conhecimento que um é Esaú e o outro é Jacó. Esaú nasce primeiro, levando ali toda a fama de primogênito, levaria ali todo o título, herdaria toda a riqueza do seu pai. E Jacó, ele, por nascer segurando no calcanhar do seu irmão, ele leva esse nome de Jacó, a raiz do seu nome, que quer dizer aquele que agarra pelo calcanhar, aquele que engana, um enganador. Ele leva o nome, um bebê leva o nome desse porque está ali segurando ao calcanhar. E o tempo passa e a gente vai perceber que Jacó realmente é um cara que gosta de enganar, gosta de levar vantagens. E quando ele já está grande, ele sabe que o seu irmão é o primogênito e seu irmão chega cansado de uma caça e ele vai dizer: hoje vende para mim, troca comigo o teu direito de primogenitura. Eu quero ser o primogênito, eu quero herdar todas as riquezas do meu pai. E Esaú, por estar ali faminto, ele não tem noção do que Jacó está pedindo e ele vai dizer: o que me vale o direito de primogenitura se eu estou para morrer de fome? Então ele, sem dar nenhum valor a esse título tão importante, ele faz essa troca. E Esaú, por ser um rapaz ansioso, ele diz: me dá hoje, eu quero hoje, agora, é o já, nesse momento. Ele se mostra muito ansioso, aquele jeitinho, né, que muitas pessoas dão, aquela gambiarra de querer conquistar os seus objetivos, passando até por cima da vontade de Deus, querem viver suas próprias vidas na enganação, mentindo, sendo astuto. Então existe essa troca, e lá pro finalzinho, já quando o seu pai ele vai ter que abençoar o seu filho, no caso Esaú, ele chama Esaú porque a bênção seria realmente de Esaú. Ele chama Esaú, pede que ele vá e prepare um alimento ali, porque naquela situação ele iria dar a bênção do primogênito, ele ia passar para Esaú. E Esaú sai para a caça, e neste intervalo de tempo, a mãe de Jacó, a mãe de Esaú, que gostava mais de Jacó, ela faz uma trama ali: olha, teu irmão saiu para a caça, vamos aqui enganar o teu pai. E dentro de Jacó existia já esse desejo
essa maldade dentro dele, sem contar, sem medir consequências, ele concorda com a sua mãe, ele pega as roupas de Esaú, ele fica com o cheiro de Esaú, ele fica com a roupa de Esaú, ele entra no quarto de seu pai e ele oferece ali aquela comida e ele pede para ser abençoado, mas a sua fala o denuncia. Já seu pai, Isaac, vai perceber que ele não é Esaú. E ele faz uma pergunta e Jacó mente. Isaac diz: olha, a voz é do meu filho Jacó, não é de Esaú. Mas ele mente, dizendo: eu sou Esaú. E ali ele recebe a bênção, e a grande consequência é que ele tem que fugir, porque o seu irmão chega com a caça e percebe que foi enganado. Então Jacó criou um grande problema, teve que fugir, e nós entendemos pela palavra de Deus que com essa fuga ele nunca mais viu a sua mãe, porque ele mentiu, porque ele teve que passar por cima do propósito de Deus, porque existia uma promessa para a mãe de Jacó, que o menor seria maior, que o maior serviria ao menor. Mas Jacó, querendo pular etapas, ele foge, perde a oportunidade, nunca mais vê a sua mãe, vai embora para a casa do seu tio. Quando chega lá, é muito bem recebido por Labão, se interessa por uma de suas filhas, chamada Raquel, e como naquela época tinha que pagar um dote para poder casar, ele não tem esse dinheiro porque ele sai fugido, mas ele trabalha, ele tem saúde, ele diz: olha, eu vou trabalhar 7 anos por Raquel. E aí acontece a primeira enganação, como se Jacó estivesse recebendo ali o troco. Jacó é enganado. Em vez de casar com Raquel, ele casa com Lia. E ele tem que trabalhar mais 7 anos por Raquel. E ele trabalha. E ele vai trabalhando, começa a ter filhos, tem 2 mulheres, mas ele não tem nada, porque tudo é de Labão. E ele faz um acordo com Labão, e Labão muda o seu salário ali por mais de 10 vezes. Ou seja, Jacó está pagando pelos erros que cometeu. Aprendeu a enganar e está sendo enganado. Labão faz vários contratos com ele e vai mudando o seu salário a todo instante, até que ele percebe que os seus cunhados estão de cara feia amarrada para ele. Labão já não lhe trata mais como no começo, só que ele ouve a voz do Deus do seu avô Abraão. Ele ouve a voz do seu pai Isaac, que diz o seguinte: tá na hora de voltar. Há 20 anos atrás, ele atravessara um rio apenas com um cajado na mão. E ele faz uma oração, ele tem um sonho, ele faz um voto com Deus. E disse o Deus abençoar a Jacó e ser com Jacó e não deixar faltar nada a Jacó. O Deus de Abraão seria o seu único Deus. Depois de 20 anos, depois de ele ser enganado há tanto tempo pelo seu sogro Labão, ele escuta esta voz. Estava tudo fechado na vida de Jacó, mas ele escuta a voz de quem pode abrir todas as coisas. Ele tinha um problema no passado. Ele tinha que voltar para enfrentar de frente este problema, que era o seu irmão que havia prometido matá-lo.
ele tem mulher, ele tem filhos, ele tem riquezas. Ele sai da presença de Labão e ele retorna, obedecendo à voz do Senhor. Logo que Labão percebe que ele foi embora, Labão prepara ali um exército e sai em direção a Jacó. Ele encontra depois de 7 dias Jacó pelo meio do caminho, mas em sonho o Senhor diz a Labão: presta atenção com o que tu vai falar com Jacó. Mede as palavras que tu vai tratar com Jacó. Então Labão percebe que o único e verdadeiro Deus estava com Jacó. Ele encontra Jacó depois de 7 dias, conversa ali, tem uma lavagem ali de roupa, uma briga familiar, e Labão volta para sua casa e Jacó segue com a sua herança e com as suas mulheres. E Jacó chega exatamente no lugar onde ele teve o sonho de uma escada, quando ele, há 20 anos atrás, havia deitado numa pedra e havia visto o céu por dentro. Ele vê uma escada e nessa escada ele vê anjos subindo e anjos descendo e anjos subindo. Ou seja, degrau após degrau. Anjo voa, mas no reino de Deus os anjos tinham que obedecer etapas. Era o Senhor dizendo para Jacó: comigo, Jacó, não tem jeitinho brasileiro. Comigo, Jacó, não dá para enganar. Comigo, Jacó, não dá para falar mentira. Comigo, Jacó, não tem negócio de ansiedade, é no meu tempo. Então, é um degrau após outro degrau. Depois de 20 anos, Jacó está no mesmo lugar. E Jacó, sabendo que tinha a presença do Senhor naquele lugar, ele passa toda a sua família pelo rio. Ele está prestes a entrar novamente em Canaã. Ele passa o seu gado, ele passa as suas mulheres, ele passa os seus filhos. José já era vivo. José passa também ali o rio. E ele fica sozinho. Começa a orar porque ele tem um problema muito grande. Ele tem medo. Quando ele começa a orar, a Bíblia diz que ele tem medo, porque Esaú está vindo em direção a ele. Ele mandou os seus servos na frente, seus servos voltaram com a mensagem dizendo: olha, Esaú está vindo aí com 400 homens. Então Jacó fica com medo, porque ele tinha um problema para resolver, que ele mesmo causou. Mas ele ora a Deus: ó Deus, apenas com um cajado eu passei aqui na minha mão este rio. Eu estou de volta com família, com filho, com gado, estou rico, mas eu tenho um problema, Senhor. Eu preciso fazer as pazes com o meu irmão, que ele não venha a me matar. Ele começa a ser sincero diante de Deus, e a Bíblia vai dizer que o anjo vai até ele e o anjo começa a lutar com ele. Não foi Jacó que começou a lutar, foi o anjo que foi até ele. O anjo estava lutando com ele. A luta era: Jacó, eu quero te abençoar mais e mais, mas eu preciso que você mude o seu caráter. E no versículo que nós lemos vai dizer que foi até de manhãzinha, ao romper da aurora, Jacó atravessou o Peniel, mancando. Estava com características no seu corpo exterior, no seu corpo físico. Ele tinha feridas, ele tinha uma marca, mas o seu caráter foi mudado. Ele não se chamava mais Jacó, mas se chamava Israel, aquele que luta com Deus. Nós temos várias feridas na nossa vida.
até feridas físicas, alguma marca de facada, de bala, de alguma coisa. Mas foi Deus segurando você, brigando com você, para que hoje você estivesse nos caminhos do Senhor. Atravessa o Peniel, porque com certeza você viu Deus face a face na tua vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus.